Fala aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Lucas Loubach, eu tenho 16 anos e esse é mais um vídeo de história para o meu canal de Ciências Humanas. Hoje eu falarei sobre um tópico muito importante para todos nós, que é o Brasil Imperial. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, no qual eu falei sobre o Brasil colonial. Então o meu objetivo é fazer 3 vídeos, um do Brasil colonial, um do Brasil imperial e um do Brasil período da República, né, passando desde o começo até os dias atuais. Então acredito eu que essa série vai ficar bem bacana. E esse é o segundo vídeo, né? Como eu disse, falando sobre o Brasil Imperial. Assim como nos outros, esse está dividido em capítulos, então você pode navegar por todo o vídeo com uma maior facilidade. Então, pessoal, vamos dar começo ao vídeo. Primeira coisa, o Império do Brasil ele foi criado no ano de 1822, quando o Brasil teve a sua independência proclamada por Dom Pedro I. Só que esse vídeo ele vai começar um pouquinho antes, ali nos antecedentes desse movimento da independência, que seria o quê? O período joanino. O período joanino ele se baseia naquela época em que a coroa portuguesa teve que fugir de Portugal e vir para o Brasil. Por quê? Porque a Europa estava vivendo as guerras napoleônicas. Então, assim, Napoleão Bonaparte criou o bloqueio continental, no qual ele afirmava que nenhum país poderia comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal é completamente dependente da Inglaterra nesse período, até por conta do Tratado de Methuen, o de panos e vinhos que eu falei no vídeo anterior. Então Portugal, assim, historicamente tem essa dependência com a Inglaterra. E aí, com o bloqueio continental, eles não respeitaram, comercializaram com a Inglaterra e tiveram que fugir para o Brasil por conta da invasão de Napoleão. E aí essa fuga aconteceu em 1808, foi financiada e ajudada pela Inglaterra e os portugueses vieram para o Brasil. E assim, não veio só a coroa portuguesa, vieram os reis, né, o rei e príncipe, vieram a nobreza e assim, uma infinidade de coisas que são importantes para os portugueses, como uma biblioteca gigantesca de 60 mil livros, então assim, 60 mil livros navegando para vir para o Brasil. E assim, coisas muito importantes como museus, academia de artes, academia militar, assim, coisas relevantes para o dia a dia, como zoológico, parque botânico, jardim botânico, né? Parques para as pessoas, teatro, tudo isso que é importante para uma vida nobre. Então, assim, o período joanino seria essa vinda dos portugueses para o Brasil. E vale a pena ressaltar que esse período não foi marcado por muita amizade entre os portugueses e os brasileiros. Por quê? Os portugueses primeiro chegaram em Salvador e depois vieram para o Rio de Janeiro. E aí, quando eles vieram para o Rio de Janeiro, o que aconteceu foi o seguinte: todos os nobres brasileiros, todos não, né? Mas a grande parte dos nobres brasileiros perderam sua casa, porque os portugueses chegaram, ah não, a gente é a metrópole, né? Nós somos os colonizadores, se não fosse a gente, vocês nem estariam aqui, então me dá a sua casa e acabou. Então, assim, desde o começo, né, a partir de 1808 até 1822, nessa época de período joanino, que é a transição dos portugueses da metrópole para a colônia, teve esse cenário de inimizade, sabe? De assim, os portugueses invadirem, os portugueses roubarem as coisas dos brasileiros e assim, ao mesmo tempo tentarem desenvolver, mas não pro bem do brasileiro, e sim pro bem deles, né, que queriam que a nova terra deles fosse desenvolvida. E o que aconteceu de importante nesse período joanino foram 2 tratados. O primeiro deles, em 1808, é a abertura dos portos às nações amigas. O que seria isso? Seria que agora o Brasil quebrou com o pacto colonial, ou seja, o Brasil não precisava mais comercializar exclusivamente com a sua metrópole, ou seja, Portugal, e sim que poderia comercializar livremente com todos os países. Isso foi uma grande mudança, um grande passo em direção à independência do nosso Brasil. E aí depois, logo em seguida, em 1810, aconteceu o Tratado de Navegação e Comércio. O Tratado de Navegação e Comércio, ele diminui o imposto drasticamente para a Inglaterra. Então, assim, todos os produtos comercializados pela Inglaterra, por Portugal
Ou caramba, todos os produtos comercializados pelo Brasil para a Inglaterra teriam uma taxa muito menor. Então, assim, isso estreitou os laços do Brasil com a Inglaterra e, consequentemente, dos portugueses com a Inglaterra, e criou uma dependência maior ainda. Só que estava tudo muito tranquilo, tudo muito bom, e em 1820 aconteceu uma revolução importante em Portugal, que é a Revolução do Porto. O que diz a Revolução do Porto? De que os nobres tinham, assim, dois principais interesses. O primeiro seria declarar uma monarquia constitucional em Portugal, e a segunda é de que houvesse a recolonização do Brasil. Então, o Brasil ele deveria voltar para o estado de colônia e não como um reino, porque nesse período o Brasil já era um reino. Já não era mais essa inferiorização de colônia, e sim um reino. Reino de Portugal, Algarves e Brasil. E aí, a Revolução do Porto, ela de certa forma deu certo, porque Dom João VI, que era o rei do Brasil nesse momento, né, o rei de Portugal, Algarves e Brasil, ele voltou para Portugal. E aí, quando ele voltou para Portugal, quem ficou no Brasil? Dom Pedro I. E aí, Dom Pedro I, em 1822, declarou a independência do Brasil, que foi uma independência muito diferente de todas as outras, porque quando a gente pensa em independência, em revolução, a gente sempre pensa numa ação mais social, né? E aqui no Brasil, não. Foi completamente por parte da nobreza, que tinha interesse em manter essa relação com o Brasil, justamente por conta de interesse econômico, interesse político. E aí, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Logo quando ele declarou a independência do Brasil, o Brasil, em vez de virar uma república, virou um império. Então, virou o Império do Brasil, com o imperador Dom Pedro I. E aí, essa decisão do Brasil ter virado um império trouxe algumas consequências, que são, assim, as duas principais que eu posso citar, são a Constituição de 1824 e a Confederação do Equador. A Constituição de 1824, ela tem diversas medidas super controladoras, até porque, no caso, a Constituição deveria ser de 1823. Só que Dom Pedro I não aprovou porque ele queria manter esse absolutismo, esse controle, né? E ele refez a Constituição e ela foi promulgada em 1824. E aí a Constituição de 1824, ela tem como principal tópico a criação de um quarto poder. Ou seja, o poder que ele é sempre dividido em três, ele agora deveria ter o quarto, que é o poder moderador. Então, assim, tem o poder legislativo, judiciário e executivo. E aí, o poder moderador, ele seria um poder que tem controle sobre todos eles. Então, assim, é de fato uma forma de você controlar, né? Porque o imperador, ele poderia, assim, não gostei dessa lei, então acabo com essa lei. Esse representante do executivo não está sendo eficiente, não está me agradando, então eu posso tirar. Então, assim, é realmente uma ditadura, né? Porque ele tem um poder completo, ele tem um poder moderador. E, além do mais, a outra medida que eu falei que foi importante desse período do primeiro reinado é a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Foi uma junção de províncias nordestinas, né, os estados nordestinos, que queriam que o Brasil virasse uma república. Porque esse período de 1800 e pouquinho foi a época que todos os países da América conseguiram sua independência. Só que o Brasil e o México foram os únicos que não viraram uma república, e sim um império. E aí, esses outros países aqui do nosso lado, Argentina, Paraguai, Bolívia, todos esses países, eles tiveram a sua independência e viraram uma república. E só o Brasil que não. Então, assim, esses povos nordestinos começaram a almejar o fim da escravidão, maior participação política, declaração da república, e isso não aconteceu nessa época. A revolução, ela foi reprimida e nada de progresso. Só que o que aconteceu foi que o governo de Dom Pedro I ele estava muito ditatorial, né? Assim, não tinha essa ideia da participação política do povo, não tinha o fim da abolição da escravidão, né?
e assim, não estava sendo útil para o povo. E o povo não gostava da ideia de um representante português. E aí o que aconteceu foi que em 1831, até por conta da influência da Revolução do Porto, né, e dessa tentativa dos portugueses de recuperarem o seu rei, o Dom Pedro I fugiu para Portugal. E aí, quando Dom Pedro I fugiu para Portugal, quem deveria prosseguir com o governo é Dom Pedro II, né? Até porque ele é seu filho. E nos impérios, nas monarquias, sempre assim, o poder é passado de forma hereditária, de pai para filho, ou assim, de pai para sobrinho, né? Esse esquema da família, o representante mais próximo. Só que tem um problema, Dom Pedro II só tinha 5 anos, então assim, ele não poderia assumir, logicamente. E aí o que aconteceu no Brasil foi o período regencial, que durou de 1831 até 1840. Sobre o período regencial, eu posso falar algumas coisas importantes, que seriam o quê? As formas de governo que tiveram nessa época, que foi a regência trina e a regência una. Regência trina, 3 governantes. Regência una, apenas um governante. Teve também a questão das revoluções por todo o país, que são a da cabanagem, farroupilhas, malês, sabinada. Então, assim, tiveram muitas revoltas por todo o país. E aí, uma consequência dessas revoltas foi o Ato Adicional de 1834. O que diz o Ato Adicional de 1834? Ele diz que o Brasil deveria adicionar em sua Constituição o federalismo. Federalismo, ele é um conceito que diz que os estados, né, as províncias, devem ter maior autonomia. Então, assim, essa ideia do Brasil começar a ter uma maior liberdade foi com o Ato Adicional de 1834. E aí, também, outra característica desse período regencial era a divisão partidária, que era feita entre os conservadores, os liberais exaltados e os liberais moderados. Os conservadores, eles tinham a ideia da volta de Dom Pedro I para o Brasil. Só que Dom Pedro I morreu. Então, assim, não deu certo esse partido dos conservadores. Aí os liberais exaltados, eles eram os mais radicais. Eles eram quem apoiava o federalismo, a abolição da escravidão, o fim dessa não participação política no país. Então é todo um ideal mais revolucionário. E os liberais moderados, eles é como se fossem o meio termo, né? Eles são, de certa forma, conservadores, mas também são moderados, fazendo assim uma correlação histórica como se fossem os girondinos da França, né? São pessoas que têm um certo poder político, porque são mais da elite, só que ao mesmo tempo eles querem mudanças para poder assim privilegiar mais a classe deles. Então é mais ou menos essa mesma ideia. E aí, nesse período, o que aconteceu foi o seguinte: a regência não deu certo, ela tinha, assim, 2 representantes principais, que é o Diogo Feijó e o Araújo Lima, na parte da regência una, né? E não deu certo, estava tendo muita revolta, muita discussão, muito problema político, até por conta dessa questão dos partidos. E aí, o que aconteceu foi que em 1840 foi criado o Clube da Maioridade. O que é o Clube da Maioridade? O Clube da Maioridade foi a junção de todos esses políticos, todos esses representantes da regência que queriam fazer o golpe da maioridade, que seria a aplicação de uma mudança na lei, já que Dom Pedro II, na época, tinha apenas 14 anos, então ele não poderia liderar o país. Só que o golpe da maioridade seria essa quebra da lei e Dom Pedro II assumir com 14 anos de idade. E aí o clube da maioridade decidiu que seria melhor Dom Pedro II entrar, em vez de ficar nesse esquema da regência, e Dom Pedro II entrou no poder. O governo de Dom Pedro II ficou conhecido como Segundo Reinado, e ele durou por muito tempo, de 1840 até 1889, quando foi declarada a República. E tiveram algumas características importantes, que eu posso citar: o começo do cultivo do café de forma efetiva, então junto com isso tem também a questão da vinda dos imigrantes, do fortalecimento da economia,
da industrialização, né, por conta dos trens para poder carregar e, né, transportar e comercializar todo esse café. Tem também a questão da Guerra do Paraguai, que é muito importante, que aconteceu de 1864 até 1870. A Guerra do Paraguai, ela trouxe assim muita consequência política para o nosso Brasil, porque muita gente morreu e também ao mesmo tempo foi uma grande chacina no Paraguai. E um fator importante é em direção à abolição da escravidão, porque na Guerra do Paraguai houve os voluntários da pátria. Os voluntários da pátria eram escravos que, se participassem da guerra, se fossem lutar pela nação deles, teriam a sua alforria, né? Teriam a sua liberdade. E aí, muito escravizado foi lutar na guerra. Quando voltou em 1870, viram que, assim, eles eram livres, mas toda a sua família era escravizada. E aí começou esse movimento também da abolição da escravidão, que é o mais importante do Segundo Reinado. A abolição da escravidão, ela foi marcada por 4 leis principais, que seriam elas: a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que diz que nenhum negro poderia vir para o Brasil escravizado. Então essa questão do comércio de escravizados acabou com a Lei Eusébio de Queiroz. Depois, em 1871, teve a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, ela diz que todos os filhos de escravos, eles seriam livres, o que de fato não funcionou efetivamente, porque o escravo tinha um filho, e aí ele vai deixar o filho solto no mundo? Não tem como. Então o filho ficava junto com os pais até uma certa idade. E aí, né, acaba que vira um escravo também, de certa forma. Então, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, 1871, Lei do Ventre Livre. Depois, em 1885, teve a Lei do Sexagenário, que ela diz o quê? Ela diz que todos os escravos a partir dos 60 anos de idade seriam livres, o que também não aconteceu efetivamente, porque naquela época, até por conta assim dessa infraestrutura frágil, da saúde não ser desenvolvida, muita gente não chegava nem na casa dos 40, 50 anos. Uma pessoa que tinha 50 anos era um idoso já. Então, assim, os 60 anos era uma coisa muito teórica, sabe? Ainda mais para um escravo. O cara passou a vida inteira apanhando, trabalhando e dormindo em condições horríveis, vivendo, né, de forma ruim, sem estudo, sem educação, sem nada, sem saúde. Então, assim, chegar nos 60 anos era uma coisa muito difícil, quase impossível, e a lei do sexagenário não tinha função. E aí a lei final, em 1888, é a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, na esposa de Dom Pedro II. A Lei Áurea diz que os escravos seriam libertos e acabou então com a escravidão no Brasil. Outro fator importante do Segundo Reinado é a Era Mauá. A Era Mauá, ela foi o começo da industrialização do Brasil, não o começo de forma muito intensa, porque quem de fato industrializou o Brasil foi Getúlio Vargas, só na década de 30, muito tempo depois. Mas foi na Era Mauá que começaram a vir as primeiras indústrias aqui para o Brasil. Ainda muito primitivas, muito simples, só que foi com ele que esse processo começou. E aí, beleza. O Segundo Reinado foi um período de relativa paz, relativa tranquilidade, só que ele teve um fim trágico, porque ali nos anos finais começaram a surgir no Brasil muitas questões. Tinha a questão religiosa, que é a questão da discussão, da briga do Estado com a Igreja, porque o Estado e a Igreja eles já não eram mais aliados, né? Teve um rompimento do Estado com a Igreja, e aí isso trouxe a falta de apoio da Igreja com o Estado brasileiro, esse Império Brasileiro. Então a questão religiosa foi importante, a questão militar, porque tinham muitas revoltas dos militares, até por conta da Guerra do Paraguai e também por conta de muita opressão, sabe? Os mais baixos, eles sofriam muito com quem estava mais em cima, então teve a questão militar e teve muito forte o positivismo. Positivismo, ele está presente até na nossa bandeira. O lema Ordem e Progresso, ele é um lema positivista, né? Essa ideia de você ter que mudar a estrutura para você conseguir ordem e, consequentemente, progresso. Então, isso entrou no ideal popular
E em 1889 houve um golpe de Estado por parte dos militares, representados principalmente por Deodoro da Fonseca, e o Brasil deixou de ser um império e virou uma república. Inicialmente, República da Espada, né, porque tiveram dois representantes militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Depois veio toda aquela ideia de república oligárquica, do café com leite, né, mas isso é tema para o próximo vídeo. Mas assim, de forma geral, esses são os principais tópicos do Brasil Imperial e o que eu julgo ser importante para você conseguir compreender esse período. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados aí no canal para mais conteúdos. Eu quero expandir mais o canal, gravar vídeos de história, de filosofia, de sociologia, literatura, redação. Então assim, tem bastante tema bacana, espero que vocês curtam. E é isso aí, obrigado pela atenção, todos fiquem bem. Um abraço.